Quinta etapa. A finalidade da palestra preparada. Imponente, o emissário ateniense postou-se diante do comitê de recepção espartano, estufou o peito e iniciou um longo laudatório enaltecendo as qualidades de bom vizinho e aliado fiel de Esparta, dando relevo aos laços de amizade que uniam Esparta e Atenas, distinguindo as qualidades de ambas e enveredando pelos mais sinuosos caminhos da bajulação numa prosopopeia sem fim. Ao cabo de tortuosos minutos de tonitruante verborragia, finalmente anunciou a razão de sua visita. Desejava a ajuda de Esparta para suprir a falta de trigo que assolava Atenas, ocasionada por um mau ano agrícola. Compenetrado e circunspecto, respondeu o representante espartano. Falou demais o nobre núncio. Bastaria expor logo de início a finalidade de tão honrosa visita. Em seguida, a um gesto seu, os víveres foram providenciados. Embora agradecido, o representante ateniense sentia ainda atravessado na garganta o amargo espinho da observação do outro. Falou demais o nobre núncio. Como a crise insistisse em permanecer, novamente foi preciso apelar aos bons préstimos de Esparta e o mesmo representante foi nomeado para a empreitada. Sentindo que chegara afinal a hora da desforra, o mensageiro muniu-se de uma grande sacola, partiu rumo a Esparta e, postado diante do mesmo comitê de recepção, apontou para a sacola e disse: "Vem esta sacola? Está vazia. Encham-na." Trajando a mesma circunspecção que da vez anterior, o representante local respondeu: "Falou demais o nobre núncio. Que a sacola está vazia, nós já vimos. Bastaria pedir para enchê-la." É conhecida a parcimônia espartana no uso das palavras. Está claro que não se espera o mesmo de um orador. Contudo, é bom ter sempre em mente que quando for falar, você deve ter o que dizer. É, pois, conveniente que prepare sempre o seu discurso. O bom orador nunca é apanhado desprevenido ao ser solicitado a falar. Para entrar para o rol dos bons oradores, esteja sempre atualizado no que tange a conhecimentos gerais e no que concerne ao assunto em si, para o qual foi convidado a discursar. Não confunda discurso preparado com discurso memorizado. A memória do orador fundamenta-se na citação de pensamentos e seus autores, de passagens poéticas e também seus verdadeiros autores. Por exemplo, o célebre pensamento de Castro Alves sobre o livro. Ó bendito que semeia livros, livros à mão cheia e manda o povo pensar. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. E acrescentar que o verso é encontrado no poema O Livro e a América. Sem um estudo sobre o tópico a respeito do qual vai falar, ninguém está apto a fazer um bom discurso. Reza o dito popular: cada cabeça, uma sentença. Assim também, cada solenidade exige um tipo de discurso e para cada discurso é preciso estudar-se o assunto sob todos os ângulos, em conformidade com o objetivo que se tem em mira, ou seja, para informar, para noticiar, para convencer, para estimular ou para fazer uma saudação. Quer perceba o orador ou não, seu discurso terá sempre pelo menos um destes objetivos: informar, convencer, estimular ou saudar, além, de forma geral, de prender a atenção do auditório a um fato e proporcionar entretenimento. Vamos então à característica de cada um desses discursos. Informar. Como o próprio nome indica, nesta série se enquadram os discursos que têm a finalidade de explicar alguma coisa. É a forma simples de transmitir conhecimentos e experiências. Desde o médico que demonstra a seus alunos como operar e curar um coração ou um cérebro doentes, até um humilde pedreiro, mostrando ao servente como assentar um tijolo, ou o professor ministrando ensinamentos aos seus alunos, todos cumprem a sagrada missão de informar. Noticiar. Muito embora notícia e informação tenham aparentemente o mesmo significado, há uma sutil diferença entre ambas. A notícia é o veículo através do qual uma informação é divulgada. Quanto maior for o âmbito alcançado por uma notícia e quanto menor tiver sido o prazo dessa divulgação, tanto melhor terá sido ela propalada.
No dia que marcou o término da Segunda Guerra Mundial, que assolou por 6 longos anos o mundo todo, a notícia de seu fim foi divulgada por todo o globo em tempo recorde. Todos os meios de difusão conhecidos na época, rádio, jornal, serviços de alto-falantes, telégrafo, telefone, panfletos, discursos em praça pública, além dos comentários nas rodas de amigos, menos a TV que ainda não existia, todos os meios então usados serviram de veículo para tornar pública a notícia desse fabuloso evento, e isso foi feito em tão curto lapso de tempo que é quase possível dizer-se que o mundo todo comemorou junto o fim desse cataclisma. Esse é um exemplo típico da divulgação de uma informação através da notícia. Quanto maior for o público por ela alcançado, tanto maior terá sido seu sucesso. Depreende-se assim que a notícia é órgão divulgador da informação. Todavia, se há similaridade entre ambas nesse aspecto, a semelhança para por aí, pois a recíproca não é verdadeira. Uma informação não é necessariamente notícia. Nos últimos tempos, tem se tornado procedimento normal a espionagem industrial comercial. Quando uma empresa vai lançar um produto com características novas dentro do mercado convencional, entra em ação a engrenagem da pesquisa subterrânea por parte das empresas congêneres, no sentido de descobrir qual será essa característica e anulá-la através do lançamento de um detalhe mais sofisticado no mesmo produto, ou, quando isso não for possível, lançar esse produto com a mesma particularidade, porém em menor prazo de tempo. Dessa forma, ao se aproximar a época do lançamento de novos modelos na indústria automobilística, de eletrodomésticos e congêneres, torna-se intensa a captura de informações entre as fábricas, feitas pelos espiões das empresas envolvidas, e a característica principal dessas informações é que, para que elas tenham êxito, devem ser do conhecimento do menor número possível de pessoas. Assim, nesse aspecto, a informação diverge diametralmente da notícia. Uma divulga amplamente, enquanto que a outra relata apenas para uns poucos. Uma amplia e distorce o fato conforme a necessidade ou o interesse do momento, ao passo que a outra deve necessariamente ser tão precisa, fria e exata quanto for possível. Convencer. Por vezes, segundo o orador, não basta informar, sendo preciso também persuadir o auditório a mudar a forma de encarar determinada situação. Tanto o pronunciamento de um político quanto de um vendedor, ambos se situam, entre outros, nesta seção. Estimular. Geralmente se estimula um auditório que já está informado e convencido de uma ideia. Nem sempre o convencimento e a convicção levam o ser humano à ação. Muitas vezes, o fato de saber e estar convicto de algo deixa o indivíduo inseguro sobre que rumo tomar ou que forma usar para agir. É o estado de espírito criado por essa situação que propicia ao orador usar o estímulo em seu pronunciamento. Dessa forma, é de seu interesse encontrar as palavras certas e a maneira correta de dizê-las, para incentivar o auditório a aceitar sua mensagem. Um discurso patriótico incita o indivíduo a cumprir seu dever de cidadão. A loa do vendedor pode levar o cliente a efetuar a compra, e o sermão do vigário estimula o fiel ao culto religioso. Em todos esses casos, foi usado o estímulo. Saudação. Este é um dos tipos mais comuns de discurso e engloba um sem número de diferentes situações. Toda vez que a razão capital de uma fala for cumprimentar ou homenagear algo ou alguém, pode-se dizer que se trata de discurso de saudação. Essa saudação pode ser séria ou divertida, cabendo ao orador determinar qual delas irá usar. Ninguém imagina, por exemplo, uma saudação a Chico Anísio, Juca Chaves ou Jô Soares feita em tom sério e circunspecto, não é? Num auditório, esse pronunciamento será apresentado de uma forma. Num banquete, será dito de maneira diferente. Será ainda de forma diversa se ocorrer num almoço informal. Está claro, pois, que o tipo de auditório e a pessoa do homenageado, quando existir um, ajudarão o orador a determinar o tipo de saudação que irá usar. Eis aqui um exemplo de saudação ao diretor de um estabelecimento de ensino, ao ensejo de homenagem a ele prestada. Meus amigos, hoje prestamos justa homenagem ao nosso diretor pela sua atuação no campo educacional, cumprindo com absoluto êxito a campanha inspirada no lema
O Brasil precisa de homens capazes. Sabemos que a mensagem salienta a importância do livro e da leitura, pois não se educam os jovens sem o amor aos bons livros, tesouros de luz e saber. Todos os grandes homens do Brasil tiveram um livro em suas vidas. Por exemplo, Rui Barbosa sempre se referia aos sermões de Vieira e os lia todas as manhãs, a fim de preparar-se melhor para os seus discursos e os seus artigos na imprensa brasileira. O nosso homenageado, a quem saudamos sinceramente, a quem louvamos de coração, disse certa vez que o livro em sua vida foi e tem sido a Bíblia, um monumento da cultura religiosa no mundo. E a Bíblia fortaleceu o seu espírito e a sua esperança num mundo melhor. Parabéns ao vitorioso deste dia de festa para todos nós. Ao preparar seus famosos discursos, Rui Barbosa costumava ler de manhã uma página de Vieira, do grande Vieira, de preferência em voz alta. Anotava as melhores passagens e assinalava as palavras mais expressivas. Lendo o notável orador sacro Padre Antônio Vieira, Rui aprimorava o seu português, adquiria novos conhecimentos e encontrava estímulo para o seu discurso realmente preparado. No Congresso de Haia, em 1907, Rui consagrou-se como um dos maiores oradores, defendendo a força do direito contra o direito da força. Aliás, foi em Haia, e graças à sua inteligência soberba, à tranquilidade e segurança com que usava a palavra, que esse notável brasileiro ganhou o cognome de Águia de Haia. Esse gigante do verbo, esse homem que jamais foi batido pela palavra, nunca subiu à tribuna sem preparar-se demorada e convenientemente. Castro Alves, outro grande orador patrício, que de uma feita em Recife asseverou que a praça é do povo como o céu é do condor, disse certa vez em Salvador, quando era ainda estudante de direito, discursando em praça pública: a lei sustenta o popular direito, nós sustentamos o direito em pé. É preciso que o orador, ao aceitar subir à tribuna, tenha de fato o que dizer. Portanto, se tem algo a falar ou a transmitir, levante-se e fale, sem solicitar desculpas. Se não tiver pelo menos alguma autonomia sobre o assunto, é melhor que não diga nada. Lembre-se que meia informação é pior do que nenhuma, assim como meio conhecimento sobre o que vai dizer é o mesmo que nenhum. Em seu esplêndido livro Você Quer Falar Melhor, Pedro Bloch afirma: a primeira condição de um bom orador é saber o que diz. Já se foi o tempo do gongorismo, da retórica barata, da defesa novelesca do olhai, senhores, o semblante desta inocente e desditosa criatura, ou do é um castigado coração de mãe que sangrando vos pede ajoelhado a vossos pés, senhores. A gente que ainda usa o alhures. A primeira condição de um orador é não só dominar o assunto, mas ser verdadeiro, dizer o que sente e sentir o que diz. O orador precisa conhecer o assunto que vai apresentar diante do auditório que aguarda a sua palavra. Experimente, por exemplo, falar de sua profissão, de viagem realmente feita, de sua cidade natal, de cidade conhecida ou de pessoa amiga. Repare que você fala com simplicidade e desembaraço, porque é tema de seu pleno conhecimento. Há quem costume afirmar: posso realmente falar de minha profissão ou dos estudos que estou fazendo, mas sinto-me inibido diante de um grupo de pessoas. Na realidade, não é inibição. Simplesmente é falta de treinamento ou de exercício da palavra falada. Falando diversas vezes, o orador sente-se à vontade e fala com desembaraço, facilidade e presteza. Regras básicas do discurso preparado. Ao fazer um discurso, procure antes colher todas as informações a respeito da empresa sobre que vai falar. Uma instituição de ensino, por exemplo. Saiba sobre a história de sua fundação, nomes de seus fundadores, fatos curiosos sobre os primeiros momentos de sua instalação. Se possível, ouça em rápida entrevista a palavra de um ou mais dos fundadores. A fim de facilitar a entrevista, organize o seguinte questionário: em que ano surgiu a instituição? Nomes dos fundadores. Quais os principais objetivos da instituição?
Que dificuldades encontraram nos primeiros meses ou nos primeiros anos? Se a instituição possuir um patrono, procure conhecer-lhe a biografia. Solicite-a à direção. Quais suas atividades nos anos de funcionamento? Que atividades mereceram maior destaque? Pronunciamentos e personalidades a respeito da instituição através do livro de impressões. Se a instituição tiver um lema, citá-lo e comentá-lo. Personalidades que se destacaram na vida pública, formadas pela instituição. É importante que você se apresente senhor do assunto, conhecedor do tema que vai desenvolver, tornando seu discurso um excelente subsídio para a história da própria instituição. Ofereça ao auditório, sempre que possível, um texto mimeografado dos principais tópicos ou temas da exposição preparada, despertando assim maior interesse pela palestra. A leitura de bons livros de autores conceituados ajuda-o a alicerçar seus estudos sobre esse assunto. Através da leitura sistemática de livros e autores reputados e atualizados, você não só terá condições de melhorar seu vocabulário, como porá em dia seu conhecimento geral e ainda acabará por criar seu próprio estilo. Veja no fim deste manual uma lista de bons livros e autores a serem consultados e lidos por prazer e passatempo. Faça diariamente uma exposição de 5 minutos sobre sua atividade profissional ou uma viagem. Grave a exposição. Ouça-a em seguida para ter uma ideia do que expôs. Procure melhorar a seguinte, gravando-a novamente em cassete. O exercício é de grande importância para você. Estudar é repetir, assim como recordar é viver. Aqui termina esta etapa. Para melhor aproveitamento do programa que você vem fazendo, é importante que ouça cada uma das etapas em ordem sequencial e tantas vezes quantas achar necessário para uma boa assimilação do assunto abordado.